Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e hoje temos a análise da banca Nosso Rumo. Avaliei 202 questões de Odonto e SUS dos anos de 2022, 2023 e 2024. Vem comigo. Meus queridos, confesso que eu fiquei surpresa com a análise dessa banca. Uma banca que tem algumas características bem específicas e eu vou colocar aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu fiz um ranking das disciplinas mais cobradas e coloquei aqui para vocês quantas questões estavam dentro de cada disciplina. Isso ajuda demais no direcionamento do estudo. Então, vem comigo. O assunto mais cobrado pela banca é saúde pública e SUS. Das 202 questões que nós analisamos, temos 89 de saúde pública e SUS. Então, a gente pode dizer aí que é quase metade das questões eram sobre esse assunto. Então, não dá para a gente negligenciar. E quando eu fui analisar o conteúdo que estava dentro dessa disciplina, não é muito típico, tá? Eles cobram também aquelas leis que caem com mais frequência, tipo 8080, 8142, o decreto 7508, mas não estão entre os mais cobrados. É uma banca que cobra alguns assuntos muito específicos, alguns assuntos que geralmente não aparecem em outras bancas. Então, eu vou continuar aqui com o nosso ranking. Daqui a pouco eu volto especificando para vocês o que mais cai dentro dessa disciplina. Em segundo lugar, nós temos a anatomia, com 18 questões. Em terceiro lugar, nós temos patologia, com 15 questões. Biossegurança é uma disciplina também muito cobrada pela banca. Cirurgia e dentística aparecem aqui em quinto lugar, com 9 questões cada. Periodontia, com 8 questões no sexto lugar. Farmaco, sétimo lugar, com 6 questões. Anestésio, flúor e código de ética aparecem aqui em oitavo lugar. Nós tivemos 5 questões de cada uma dessas disciplinas. Interessante que na parte de código de ética, a maioria é sobre infração ética. E na parte de flúor, eles gostam muito de pedir sobre fluorose, tá? E anestésio, características dos anestésicos locais. Anota aí. Nono lugar, a gente tem endodontia com 4 questões e emergências médicas também com 4 questões. Em décimo lugar, nós tivemos algumas disciplinas, rádio, cariologia, oclusão e materiais dentários com 3 questões cada. Cuidado aqui na análise de materiais dentários, porque quando a gente vai assistir uma aula sobre análise de banca, a gente tem que pensar que também tem o viés de quem está analisando essas questões, né? Do que eu considero uma disciplina ou outra. Eu tentei ser o mais imparcial possível, né? Até porque essas questões estão dentro da plataforma OdontoQuiz e lá dentro nós já temos uma classificação das questões por disciplina e assunto. Então, isso ajuda, né, no direcionamento de onde essas questões estão. Mas quando a gente fala de materiais dentários, a gente tem que pensar na parte de dentística, que apareceu ali em quinto lugar. Dentística, o que eles gostam muito de cobrar? Primeiro assunto é classificação de cavidades. Depois vem os materiais. Tinha a questão de amálgama, de resina, de verniz. Então, ali dentro de materiais dentários, tem algumas questões que também poderiam ser classificadas como dentística. E aí, se a gente joga essas questões dentro de dentística, dentística sobe ali no ranking, subiria, né? Talvez passasse biossegurança. Então, nós temos que dar uma atenção especial a esse assunto, tá? Eu acabei separando aqui nessa análise dentística e materiais dentários, mas a gente poderia até juntá-los, ok? E essas foram as disciplinas que apareceram dentro dessas 202 questões da banca Nosso Rumo de 2022 a 2024. Agora vem comigo para você entender a maluquice que é a parte de SUS dessa banca. Juro que eu fiquei chocada. Pessoal, geralmente, quando a gente avalia o assunto de SUS e saúde pública, na maioria das bancas, o que está lá no topo da lista? Lei 8080, 8142 ou o decreto 7508. Eles ficam ali brigando pelas primeiras posições, porque são os principais documentos do SUS. A gente fala que toda vez que a gente vai estudar para concurso público, a gente deveria começar por esses documentos e saber de cabo a rabo, para depois ir para os outros documentos. Primeiro, porque eles são mais cobrados, e depois porque eles te dão base
né, para compreensão do funcionamento do SUS e para você entender os outros documentos. Mas, atenção, Banca Nosso Rumo tem características muito específicas. Documento mais cobrado em SUS é PNAB, tá? Política Nacional da Atenção Básica. E aí vem aquela grande dúvida, tá? A gente tem os dois últimos documentos de PNAB, que é o de 2011 e o de 2017. Aí você fala, Karina, então, ótimo, eu tenho que estudar sempre o mais recente, de 2017. Nem sempre. E dentro dessas 12 questões, em 2 questões, eles citam o ano do documento e o número da portaria. E nessas 2 questões, eles se referem a essa PNAB de 2011. Então, tudo indica que a Banca Nosso Rumo ainda pede a PNAB de 2011. Então, muita atenção e cuidado neste ponto. Outro ponto importante, se você está estudando para um concurso da Banca Nosso Rumo, o importante é olhar lá no seu edital e observar se eles colocaram o ano dessa PNAB. Se não colocaram, sugiro focar na de 2011. Segundo assunto mais cobrado de SUS pela Banca Nosso Rumo, Decreto 7508. Aqui, em terceiro lugar, olha o que a banca gosta de cobrar. Confesso que é um assunto bem específico, a gente não encontra questões sobre esse assunto em outras bancas, mas a Nosso Rumo já mostrou pra gente que ela gosta bastante. Estrutura organizacional do Ministério da Saúde. Mais uma informação. Lá dentro da plataforma OdontoQuiz para os nossos alunos tem uma aula completa com todas essas informações. Eu detalho toda essa parte de SUS, ok? Seguindo aqui, pessoal. Com 6 questões, nós temos a Política Nacional de Saúde Bucal. Esse é um documento de 2004. A banca gosta bastante, principalmente a parte que fala de câncer bucal. Constituição de 1988, os artigos que se referem à saúde. São 6 questões cobradas pela banca. Outro assunto que a banca gosta muito de cobrar, que não é muito comum, é CNS, Cartão Nacional de Saúde. Vamos para frente. Portaria 2203 de 96, 5 questões. Banca gosta muito dessa portaria. Aqui apareceu a nossa queridinha, né, dos outros concursos, que é a Lei 8080/90, que é o documento mais importante do SUS, é a Lei Orgânica do SUS. E aqui ele não é o mais cobrado, mas aparece aqui no topo do ranking. Outro assunto que a Banca Nosso Rumo gosta bastante e não é tão comum em outras bancas é o PROVAB, que é o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, do UNASUS. Então, tem que estudar esse assunto também. Mais uma portaria que a banca gosta de cobrar é a 373 de 2002. Seguindo aqui, temos outro documento que também é queridinho das bancas, que é a Lei 8142. Não está no topo da lista, mas são 4 questões, não podemos deixar de lado. Outro assunto que a banca gosta, que não é tão comum em outras bancas, é o PNPIC. O que é isso? É a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Crenoterapia, homeopatia, fitoterapia. A banca gosta pra caramba desses assuntos. Atenção aqui, tá? Mais uma portaria famosa, que é a 399 de 2006, que é o Pacto pela Saúde. Humaniza SUS, que é o PNH, Política Nacional de Humanização. Banca também gosta de cobrar questões sobre esse assunto. INASF. E assim, pessoal, a gente finaliza o nosso conteúdo de SUS. Das 202 questões, a Nosso Rumo pede 89 questões de SUS. É muita coisa. E estes são os assuntos mais cobrados pela banca. Atenção, vale a pena estudar cada um deles e garantir esses pontos na sua prova. Chegamos aqui no nosso segundo assunto mais cobrado depois de SUS, a anatomia. E o que a banca mais cobra? Músculos, principalmente músculos da língua, pessoal. Glândulas, tá? Submandibular, parótida, inervação da língua ela gosta de cobrar também. A parte de osso, artéria, ligamento e a anatomia, tanto da boca quanto do dente. Nessa parte de osso, artéria, ligamento e anatomia da boca e do dente foram uma questão em cada um, tá? Então, foca na parte de músculo, glândula, nervo. Lógico que a gente deveria conseguir abranger todo o conteúdo programático do nosso edital,
confere lá se isso aqui está dentro do teu conteúdo programático e foca naqueles assuntos que a banca tem mais cobrado nas últimas provas. Em terceiro lugar, nós temos patologia. Interessante aqui é que a banca cobra uma grande diversidade de assuntos, tá? A gente não tem uma concentração em um determinado assunto. Então, eu vou deixar aqui de presentinho para vocês quais foram os assuntos cobrados de patologia nas últimas provas da Nosso Rumo. Então, vamos lá. 2 questões de líquen plano, 2 de leucoedema, e aí vem uma questão de cada um desses assuntos. Tumor odontogênico, carcinoma odontogênico, hepatite B, tatuagem por amálgama, queratose friccional, grânulos de Fordyce, hiperplasia fibrosa inflamatória, a lesão fundamental no caso, a cobrada foi a placa, herpes simples recorrente, carcinoma adenoide cístico e leucoplasia. Então, atenção a esses assuntos, porque a banca já cobrou questões sobre eles. Chegamos aqui no quarto assunto mais cobrado pela Nosso Rumo, biossegurança, que foram 10 questões. O que a banca gosta bastante? Desinfetantes, tá? O que é de alto nível, o que é de médio nível. Então, aquela tabelinha do manual da Anvisa é super importante, ok, pessoal? Esterilização e desinfecção foram outras 3 questões, EPI 2 questões, barreiras mecânicas e o que a gente considera materiais descartáveis. Então, na parte de biossegurança, o que a banca mais gosta? Os agentes desinfetantes, esterilização e desinfecção e a parte de EPIs. Meus queridos, finalizamos a análise da Nosso Rumo. É uma banca bem específica, principalmente em relação à parte de SUS. Fiquem atentos, ela gosta de cobrar alguns assuntos que outras bancas não cobram e com uma certa frequência, tá? Então, vale a pena buscar os documentos, se aprofundar, porque é aí que vocês vão ganhar a maioria das questões da sua prova. Para quem quiser ver uma análise mais detalhada da banca Nosso Rumo, principalmente da parte de SUS, onde eu trago todos os documentos que vocês precisam acessar para conseguir compreender essa parte de SUS da Nosso Rumo, corre lá no Odonto Quiz que tem uma análise completinha para vocês. Até a próxima. Tchau!